Um asteroide de 8 metros é descoberto por cientistas e pode ser uma tremenda de uma dor de cabeça, pois, segundo análises, ele tem chances de afetar satélites importantes em nossa órbita, podendo causar impactos significativos. E, além disso, você também verá nesse vídeo de hoje porque existe uma estrela polar do norte e nenhuma do sul. Entenda isso e muito mais em nosso Atlas News de hoje. Pegue sua pipoca, relaxe e venha navegar pelas profundezas do cosmos e nunca se esqueça que a ciência é nossa luz. Um asteroide pequeno, com cerca de 8 metros de diâmetro, foi detectado recentemente por astrônomos. Chamado de A11GR7A, ele está sendo acompanhado de perto por um projeto de monitoramento no Havaí. A descoberta aconteceu em uma quinta-feira, dia 26 de dezembro de 2024, e chamou atenção pela proximidade com o nosso planeta e por sua órbita ao redor do Sol. Para você entender melhor, ele está passando em uma região onde orbitam muitos dos satélites que usamos no dia a dia. Esses satélites são como nossos olhos e ouvidos no espaço, essenciais para coisas como prever o clima, fazer chamadas de vídeo e até acompanhar o trânsito em mapas. Embora o trajeto do asteroide desperte interesse, ele não está próximo o suficiente para representar um perigo real. É como quando você vê um carro passando longe na estrada. Ele está na mesma direção, mas não vai chegar perto o bastante para causar um problema. Marcelo de Sico, um especialista que coordena uma importante iniciativa brasileira de monitoramento espacial, explicou que, em termos astronômicos, o asteroide está bem perto de nós. Porém, ele destacou que a chance de esse corpo celeste entrar na nossa atmosfera é extremamente baixa. Então, nada de pânico ou cenários apocalípticos. É mais uma oportunidade para a ciência estudar esses viajantes espaciais e entender melhor como eles se comportam. Se, por um acaso muito remoto, esse asteroide entrasse na nossa atmosfera, o que aconteceria? Ele provavelmente se desintegraria antes mesmo de alcançar o solo. Isso porque, ao cruzar as camadas de ar, ele seria submetido a um intenso atrito que o faria evaporar ou se partir em pequenos pedaços. Esses fragmentos, conhecidos como meteoritos, não causariam nenhum estrago significativo. É como se você jogasse uma pedra de gelo em uma panela quente. Ela se dissolve antes de causar qualquer impacto. Mas o ponto importante aqui é a vigilância constante. Monitorar asteroides é mais do que só curiosidade científica, é uma questão de segurança. Com a ajuda de telescópios ultrapotentes e tecnologias avançadas, projetos como o Atlas estão sempre de olho no espaço, identificando e analisando trajetórias de corpos celestes que chegam perto do nosso planeta. Pense nisso como um guarda de trânsito cósmico, garantindo que nenhuma surpresa perigosa venha em nossa direção. Esses estudos permitem que cientistas calculem com exatidão o caminho de um asteroide, antecipando qualquer possibilidade de impacto. E caso um dia algo mais preocupante seja detectado, eles terão tempo de planejar estratégias para evitar problemas. Isso mostra como a ciência não é só sobre desvendar os mistérios do universo, mas também sobre proteger o que é mais próximo de nós. Mesmo que o A11GR7A não ofereça nenhum risco real agora, a sua descoberta é mais uma prova de como a ciência é essencial para nossa segurança e para entender o espaço que habitamos. Além disso, estudar esses asteroides ajuda a desvendar segredos sobre a formação do sistema solar e a evolução dos corpos celestes. Em resumo, é um trabalho que conecta o infinito do cosmos ao nosso dia a dia de forma prática e fascinante. Esses asteroides, muitas vezes vistos como ameaças, também são portadores de conhecimento. Eles trazem pistas sobre a origem do universo, carregando em sua composição os materiais mais antigos conhecidos pela humanidade. Ao estudá-los, não estamos apenas garantindo a nossa segurança, estamos explorando as raízes da nossa própria existência. É o equilíbrio perfeito entre proteger o agora e entender o sempre.
E que tal agora a gente começar uma nova jornada para tentar entender o que acontece com estrelas que ao longo das eras da vida humana elas fizeram tamanha diferença? Para a próxima pauta do dia, iremos te explicar por que existe a estrela do Polo Norte e nenhuma do Sul. Mas antes de iniciarmos nossa rota até as estrelas, deixa eu te convidar a conhecer nosso canal. Aqui tem notícias diariamente sobre astronomia e ciências, te levando junto com a gente até o infinito do universo. Inscreva-se e deixe seu like, assim todo mundo sai ganhando. A gente que ganha mais um membro para a nossa família e você que ganha de graça conhecimento astronômico. Vamos desvendar os mistérios do cosmos juntos. Já reparou que no hemisfério norte existe uma estrela que parece nunca se mexer? Polaris, conhecida como Estrela do Norte, é como uma bússola natural no céu, sempre apontando para o norte. Mas no hemisfério sul, a história é bem diferente. Não há uma estrela tão brilhante e fixa para ajudar na orientação. Por que isso acontece? Vamos entender. As estrelas parecem andar no céu porque a Terra está girando sobre o próprio eixo. É como estar sentado em uma cadeira giratória, olhando para uma sala cheia de luzes. Tudo ao seu redor parece se mover. No entanto, no hemisfério norte, Polaris está quase exatamente acima do eixo de rotação da Terra, na direção do Polo Norte celeste. Por isso, enquanto todas as outras estrelas viajam no céu, Polaris permanece fixa, como o ponto central de uma roda giratória. Mas isso é só sorte. Polaris está alinhada com o eixo terrestre por coincidência, e esse alinhamento vai mudar com o tempo. O eixo da Terra não é estático. Ele se move lentamente, como um peão que oscila enquanto gira. Esse movimento, chamado precessão, significa que, daqui a milhares de anos, Polaris perderá seu posto como estrela do norte. No hemisfério sul, a coisa complica. O Polo Sul celeste não tem uma estrela brilhante o suficiente para cumprir o papel de guia. A estrela Sigma Octantis, que está mais perto desse ponto, é tão apagada que é impossível vê-la sem instrumentos especializados. Imagine tentar encontrar uma lanterna fraca em meio a holofotes. Essa é a situação no céu austral. Então, enquanto o norte tem a conveniência de Polaris, quem está no sul precisa de outros métodos para se localizar, como identificar padrões de constelações. Isso nos mostra como o céu é diferente dependendo de onde você está, e como a Terra e o universo trabalham juntos de maneiras fascinantes e, às vezes, imprevisíveis. O céu está sempre mudando, mesmo que a olho nu pareça eterno e imutável. A precessão, esse movimento lento e quase imperceptível do eixo da Terra, é uma prova disso. Como um peão que oscila enquanto gira, o eixo terrestre desloca os polos celestes ao longo de milhares de anos, mudando a posição das estrelas que consideramos fixas. E isso não é uma novidade moderna. Há milhares de anos, Polaris nem sequer era a estrela polar. Se voltássemos no tempo cerca de 3.000 anos, Beta Ursae Minoris estaria mais próxima do Polo Norte celeste. Ainda assim, ela não era tão alinhada quanto Polaris é hoje. E no futuro, a mudança será ainda mais impressionante. Em pouco mais de 12.000 anos, a estrela Vega, uma das mais brilhantes e chamativas do céu, assumirá o papel de guia no norte. Já no hemisfério sul, Canopus, que brilha intensamente, estará próxima do Polo Sul celeste, oferecendo a mesma orientação que Polaris oferece agora. Essas mudanças são um lembrete de que o cosmos está em constante movimento. Mas por que isso importa tanto? Porque durante grande parte da história humana, as estrelas polares foram ferramentas essenciais para quem precisava se guiar em um mundo desconhecido. Antes de inventarmos bússolas ou sextantes, olhar para o céu era a única maneira de saber para onde ir. A Polaris no norte e outras estrelas brilhantes no sul já foram a salvação de exploradores, navegadores e até daqueles que fugiam em busca de liberdade. Um exemplo marcante é a ferrovia subterrânea, uma rede secreta que ajudava escravizados a escaparem nos Estados Unidos. Harriet Tubman, uma das líderes desse movimento, ensinava os refugiados a localizar a estrela polar.
Seguir aquele pequeno ponto fixo no céu significava avançar para o norte e para a liberdade. No hemisfério sul, histórias semelhantes se entrelaçam com as culturas indígenas. Canopus, que há 14 mil anos era a estrela do Polo Sul Celeste, foi tão importante que sua antiga posição se manteve viva nas tradições orais dos indígenas australianos, mesmo milhares de anos depois de ela ter se deslocado. O céu pode parecer distante e inalcançável, mas sempre esteve profundamente conectado à nossa sobrevivência, às nossas lendas e ao nosso desejo de explorar. Ele é um testemunho de como a humanidade encontra orientação e significado, mesmo em um universo em constante transformação. As estrelas polares não são apenas brilhos no céu. Elas têm um significado profundo, algo que vai além da física e da astronomia. Elas são símbolos de esperança e orientação, especialmente para aqueles que se perderam em terras desconhecidas ou na vastidão da vida. Durante séculos, quando os mapas eram imprecisos e as bússolas ainda estavam por ser inventadas, as estrelas polares foram a única luz constante, a única referência segura para se encontrar o caminho, seja para casa, seja para um novo começo. Elas são, de certa forma, um reflexo de nossa própria jornada humana. Em um mundo onde tudo muda e se move, as estrelas polares permanecem firmes, servindo como âncoras no vasto oceano cósmico. Elas nos lembram que, mesmo nos momentos mais desafiadores, sempre haverá algo ou alguém, mesmo que no céu distante, para nos guiar e nos dar direção. E assim como elas, nós, humanos, também buscamos constantemente esse ponto fixo, esse sentido de propósito que nos mantém em movimento. A conexão entre as estrelas e nós é mais do que científica. É emocional, é espiritual, é uma história de sobrevivência e descoberta. Ao olhar para o céu, não vemos apenas luzes distantes, mas reflexos das nossas próprias esperanças e sonhos, que continuam a nos orientar, não importa o quão longe possamos ir. E assim podemos entender que se você chegou até aqui, é porque você gostou de assistir nosso vídeo. E se sim, inscreva-se, deixe seu like e ajude a divulgar a verdadeira ciência. Obrigado por estar aqui com a gente e te espero em nossa próxima jornada ao infinito. A aventura vai começar no cosmos e na terra, prontos pra desbravar. Com cada descoberta, a ciência é nossa luz. A classe, o saber é o que nos conduz.